Sol, com a live, estamos com uma live aqui diretamente do parque e na rádio. Acredito que já tenha rodado toda a nossa Meet, mas ainda preciso falar do Ronaldo Fraca aqui na Boa Uruguai, para o pessoal se cortar o cabelo, se ajeitar, tá por aí, né? E também a loja Destaque da Julinha Risque do Gato, aí na rua São Borja, aqui em Guarulhos, e a doutora, São Borja não, a São Nicolau, e a doutora Tamara Vinkas Terraz Vinkoski, aqui da Avenida São Miguel, em Missões, atendendo, eu não estou com a minha folhinha aqui, mas atende de meio-dia, das 11h30 até o meio-dia, todo dia de semana, e detalhe, a partir das 5 horas, e nos sábados de manhã, então, das 8 às 11 horas, no consultório na Avenida São Miguel. Hoje é um dia festivo para Guarani das Missões, um dia festivo para a região. Ontem falávamos com o cônsul, né? Então, entrevista junto com a Rádio Guaramã, e hoje é o lançamento, então, ou sessão de autógrafos, está acontecendo nesse momento lá nos Pierogi, na Imater, né? O lançamento abertura oficial dos Pierogi lá. Então, estamos aí transmitindo diretamente daqui, da Casa Polonesa. Clóvis Xixinski, vamos trocar. Eu faço a live e você fala. O que você acha? Pode ser? A Vanessa segura do nosso aqui para fazer a live por enquanto. E Clóvis, presidente da Associação Cultural Guaraniense, hoje aqui diretamente do parque, chegando a Rainha Princesa para a sessão de autógrafo. Já vamos fazer a sessão de autógrafo. Então, Clóvis, bom dia. Bom dia, tio Vilmar, bom dia, amigos ouvintes da Guaramã FM, que sintonizam pelo Radial 98.1 e também pela página do Facebook do Grupo Guaramã de Rádios, né? Presença marcante também das nossas soberanas da 17ª Bonfest, e nós estamos aqui, né, tio Vilmar, com o Cantar das Etnias, aí contando um pouco de mais uma edição desses 30 anos de Bonfest, né? Chegamos então na 17ª edição, com muita história, com muito envolvimento e com certeza para trazer então toda a história que acontece, né, dentro da comunidade guaranense. São muitas pessoas, muitos dedos, muitas mãos que se iniciaram então lá atrás, e hoje a gente pode estar desfrutando e colhendo então mais uma edição de uma tradicional festa, festa típica polonesa. Eu cantar esse primeiro junto com o nosso livro, mais do a sessão de autógrafo, os seus livros, seus trabalhos aí de pesquisa, o professor Paulo também, né, o professor Paulo Marmilhos, que vão trazer então todos os seus trabalhos, trazendo então toda a história contada da nossa querida comunidade guaranense, da descendência polonesa, italiana, alemã, sueca, contada em livros escritos e com certeza um acervo rico de histórias que a gente pode estar transmitindo para além de gerações. E isso foi registrado agora com 2 livros também do tio Vilmar, também os livros do Paulo, já os guaranenses que fazem então esse ponto histórico da nossa comunidade polonesa. E está aí mais um Cantar das Etnias aí na sede da Associação Cultural Guaranense. Clóvis, ontem nós fazíamos uma análise do que acontece. Convidar o Paulo, vem aqui na frente também. Aqui, Paulo, estamos juntos na live, hein? O pessoal vai chegando, estamos convidando aqui. A minha já estamos chegando por aqui. Não sei se eles vão lá no Pierogi ou vão ficar por aqui. Vão lá no Pierogi e depois voltam aqui. O ex-vereador das Missões, o Bertil, também aqui. E eu falava ontem com o cônsul, com a vice-cônsul, a Dorota, né? Essa colonidade, ela tem fluído em as missões, desde a primeira Bonfest até agora, e em outras atividades, seminários também em Bom Jardim, palestras aqui e ali. Então, cresceu muito a colonidade em Boas Missões. E nesses últimos anos, então, o consulado a Polônia tem colocado em evidência Boas Missões. Hoje se conhece a Polônia, conhece Guarani das Missões, o Estado conhece Guarani das Missões. Tem lei estadual que diz que Guarani das Missões é a capital polonesa dos gaúchos que requiram, nesse sentido. Então, a história sendo resgatada, o professor Paulo já, quando eu nem tinha pensado que um dia eu podia escrever um livro, e um dia ele me perguntou, Pinocchio ficou rico vendendo livro. Eu acho que eu não fiquei rico, eu acho que eu fiquei mais pobre.
Então, nós não vamos fazer a abertura da sessão de autógrafo ainda, nós vamos ir conversando, Paulo, sobre colonidade, sobre esse teu contexto, que teve em Nova Prata, agora para poucos o Clóvis também teve lá, os folclores estiveram lá. Hoje, tem aqui, eu chamo quase que como um carro-chefe, esse dobra, não sei se é assim se diz, esse grupo da Polônia em Guarnições. Isso é algo assim espetacular, bonito, e a cidade toda enfeitada com bandeiras, o comércio com as vitrines. Deixar aqui o registro, o Paulo não está aqui, o Paulo Stasiak, pode ter os seus ranzinhos lá, mas ele puxou a freio. Eu tiro o chapéu para ele, porque em todo que lugar que tinha uma oportunidade para colocar a Polfest e a Polonidade, lá estava ele. E lá estava a rainha e as princesas também. Depois vamos falar de nome, nós vamos repetir isso aqui, porque senão estamos aqui ainda. Então, na abertura do Pirogue, como é que eu chamo? Festival do Pirogue. Festival do Pirogue. Professor Paulo, você que tem essa história, essa bagagem bem maior que eu, né, de Polonidade. Bom dia. Bom dia, Pinóquio. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaramano. E o Norterson, a minha esposa já deu uma olhadinha, né? Bom dia aos ouvintes do Cantar das Etnias. Queria agradecer pelo convite de poder estar hoje aqui, um convite teu, particular teu. Acredito pela convivência que tivemos em outros eventos da Polfest, que é esse momento de rememorar a cultura polonesa, né? São 30 anos de história. Se a gente 30, só agora. Exato, na verdade, a Polfest, que nós estamos na 16ª. Assim, eu posso interagir contigo. Se a gente retroagir no tempo, a gente vai lembrar lá do seu Antônio, do Padre Ivan, do Paulo Lich, do Lauro, e tem mais uns quantos que eram o pontapé inicial, né? Isso é importante, rememorar, reconstruir, porque, na verdade, a história é um processo, nada nasce pronto e nada acontece como que por encanto viu Gilmar de uma hora para outra. Se hoje nós temos uma grande Polfest, se hoje nós temos um grande espaço, se hoje nós temos o reconhecimento por parte da Polônia, o reconhecimento por parte do Estado do Rio Grande do Sul, do país como um todo, por ser a capital polonesa dos gaúchos, muitos, mas muitos mesmo, inclusive muitos que não mais estão entre nós, que foram embora, como dizia o Rolando Boldrin, antes do combinado, trabalharam, atuaram. E claro, que nestes você também está presente, assim como tantos outros. Então, uma satisfação poder estar aqui, conversar contigo no teu programa e minimamente colaborar para o sucesso desta Polfest, para o sucesso do teu programa e para o sucesso da polonidade. Eu acho que quem acha não acha nada. Né? Eu sempre digo isso. Eu acho que quem acha não acha nada. Chegando aqui o Rubinho Espíndola também. Vem aqui o Bertil vem o Rubinho também, vem aqui, vamos conversando aqui. O Bertil hoje está babando o filho, né? Chegou aí o Imar, dava o nome do pai dele, o Imar Nilson, que tinha em Guarani das Missões, Bertil, um só que dera. Me ajuda a lembrar, eu estava procurando aí nos meus livros, aí não me lembro do saco dela, que não tem uma conta do nada do outro lado. Primo por acaso. Eu tenho uma história, um legado grande da família da Nilson, em Guarani das Missões, e do Anderson também, nessa questão da avenida de Anderson. É uma história muito bonita. Bertil, como era o nome da erva que vocês vendiam, que vocês fabricavam? Bom dia, Pinóquio, bom dia, Paulo, Rubinho, demais pessoas aqui presentes. Ouvintes da Rádio Guaramano, esse programa que o Pinóquio leva há muitos anos aí, a cultura do nosso município, da nossa região, né? É um prazer estar aqui. Era erva mate prima. Prima era o nome da erva mate. Eu me lembro que você tinha uma casa com um sobradinho, tipo a casa polonesa, tinha um sobradinho em cima, né? E lá vocês guardavam os pacotes para embalar. E nós brincávamos isso daí, né? Vocês sabem contar a hora, não tem outro problema. Muita história, né? Faz parte da vida da gente. Eu vejo que bom que você veio de Sinop, você vive em Sinop, Mato Grosso, e está aí hoje prestigiando a Polfest.
Isso é, vamos dizer assim, prestigiando aqui a palavra. A gente nunca tirou pé daqui, né? É verdade. Vai fazer quase 50 anos que a gente está em Sinop, mas sempre temos um pé aqui em Você Guarani. está no grupo Guarani Missões? Mundo afora. Tá. Bom, o Bertildo só está faltando aqui daquele primeiro trabalho que nós fizemos, professor Paulo, na escola cenecista, deixa eu ver se tá o Bertildo, era o primeiro trabalho que nós fizemos, Guarani as Missões de ontem e de hoje. De ontem e de hoje. Era o primeiro. E, não sei se sabe, né? Mas eu tenho uma cópia daquele trabalho, Ah, original. O que nós Eu tenho, rastreamos. né? Eu tenho. É dele. Não. A gente pode tirar um xerox e enviar o xerox, sem problema nenhum. Mas Eu bom, tenho. Paulo. Tu tem? Claro, né? É aquele trabalho que ele O que em nós já 79. rastreamos, isso E aí ele está grampeado, tinha aquela maquineta que fazia buraquinho nas folhas. Sei. E aí tem os grampos. Não, tá tudo certo. Não, tá lá. Eu tenho guardado, não sei como chegou lá em casa, mas está lá guardado. No pequeno museu que a gente tem lá. Então, o Rubinho está também vem prestigiar aqui Guarani Missões, está prestigiando aqui o Chicago Autógrafo, está prestigiando a Paul Fest. O Rubinho que é Spíndula, Rubens José Spíndula, o Rubinho. Então, vamos rememorar aquele momento do Rubinho lá, falta o Ju Camisa, Rubinho. Falta o Juca, E exato. o professor Ironi, que era o coordenador daquela feira. Da feira. E aí tinha uma análise de quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo, isso foi em 76. Seis, né? Nós formamos em 77. Então foi em 76. 1976. Aqui. E depois o irmão do irmão também. Não, aqui da Bojadinha, que tem o Aguiar lá, o Tarcísio fez uma sequência, vai lá nessa letra. E agora, há pouco tempo, eu descobri que a parte daquilo, eu achava que era uma Polanski que tinha feito tudo aquilo. E aquilo é da Fundação Estadual de Estatística. Aqueles primeiros dados que tinha, dos primeiros cemitérios, de toda aquela estrutura que aconteceu lá. Rubinho, vamos aproveitar o tempo, né? Bom dia. Bom dia, Pinóquio, bom dia, Beth, o professor, o pessoal aqui presente e os ouvintes da rádio. Agora o professor fez nós lembrar onde é que está, né, Pinóquio? Nosso arquivo. Esse é o dia. Que nós procuramos Por que tanto. nós procuramos? Temos ainda que achar mais uma, só um pouquinho. Nós temos que achar a fita que nós gravamos os imigrantes. Isso, cada um falava um pouco. Quem sabe alguém sabe onde é que está essa fita. Mas vocês não se utilizaram da tecnologia, só imprimiram uma. Acho que foi só um, nós não tínhamos. Fui eu que datilografei aquele trabalho todinho. Inclusive comprei uma máquina especial Então para esse está lá em casa. Se é só um, esse está lá. Olha que maravilha, cara. Só não vai ganhar um beijo porque é homem, né? Não, é um resgate histórico que aconteceu aqui. É verdade. Nesse momento. Paulo, muito obrigado por preservar tantos anos. E que bom, Paulo, ver você, sua família. Ele estudou comigo. Estou emocionado. Se emocionou, Rubinho. Mas vamos se segurar porque a gente, eu sei que se emocionou. Sabe quando é que eu me emocionei? Quando eu escutei os foguetes lá no trevo que estava chegando os poloneses. Verdade, foi um momento assim, para mim, né, de que é importante, olha a importância disso. Talvez hoje não se dê esta importância dele, hoje não. Mas você que vem de fora, você que está enxergando de outro ângulo, de outra forma, Guarani, Rubinho, né? Você vê o quanto isso cresceu, né? Sim, é verdade. Você compôs, você deu um copo d'água. Não, é verdade, Pinóquio. Então, é assim, eu saí de Guarani, mas Guarani não saiu de mim. Então, sempre que eu posso, eu venho. Sempre que eu posso, principalmente por festa, guaranienses mundo afora, é muito importante. Então, é assim. De família Spíndula, isso é italiano? Rapaz, o meu avô, ele falava que era de origem alemã, de Spindler. Spíndula. Eu sei, tu lembra do meu avôzinho, seu Antônio?
Vamos ver a nossa hora aqui. Eu acho que nós vamos começar a nossa sessão de autógrafo, porque é bom trocar o livro, né? Vamos para 10h25, né? Nós temos uma hora para ficar aqui trabalhando, Paulo. E eu fiz um pequeno texto aqui para mim. Eu vou começar por mim e depois eu te passo a palavra. Então, Bertil, a Denise, a Vanessa está aqui, o Imar, o Bertil, ex-vereador, e quem estiver escutando nós, né, a comissão organizadora da 17ª Polfest, quem está em casa aí, ouvintes aí do programa Cantadas e Tias, da Rádio Guaramã, agradecer à Rádio Guaramã, que colocou toda a estrutura para nós estamos ao vivo agora no Facebook aqui, ao vivo, para que nós possamos então transmitir aqui. E nessas lives que tem acontecido, eu fico muito grato por isso, porque quando envolve cultura, ontem à tarde eu estava junto com a Rádio Guaramã, com o pessoal, vamos falar assim, colegas, parceiros, junto fazendo uma entrevista com a vice-cônsul, com o Paulo Turrani, com o cônsul da Polônia, junto, né? E para mim, porque eu sou de origem sueca, né, isso é muito importante. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou com um pin aqui, esse aqui é um pin da águia, é de tuxtênio. Eu ganhei do cônsul, ele colocou para mim. Sabe, Vilmar, depois de 100 e tantos anos, 1917, meu avô veio da Argentina para o Brasil, o André. Agora, durante toda a vida do nosso pai, ele sempre dizia, não, nós não começamos na Polônia. Ele tinha essa certeza absoluta. E depois de muita pesquisa, a gente conseguiu descobrir a nossa origem. Da onde vem Marmilice? Marmilice não vem da Polônia. O nosso bisavô, o Tomás, nasceu em 21 de dezembro de 1861 na Croácia. Croácia. É croata. A minha mãe não, é polonesa. E aí depois o meu bisavô passa pela Polônia naquelas andanças, né? Sim. Provavelmente trabalhando em ferrovias, talvez em exército, sabe? Que você tem certeza ainda. E posteriormente vem para a Argentina. E daí o meu avô, André, veio para o Brasil. Mas o nosso começo e o único lugar do mundo que existe Marmilice é na Croácia, quer dizer, existe na Argentina e no Brasil, mas depois reimigrando. Com C e não Z, o C e o acento. São duas comunidades, é Marmilice. Provavelmente na Polônia colocaram o Z dessas andanças, né? Sobrenomes mudavam constantemente, né? Se o cara tinha algum problema com a justiça, bueno, troca ali, vida que segue, ninguém ficava pesquisando, né? Anotava aí. Então hoje a gente tem essa certeza. E isso nos alegra, por quê? Porque você sabe que é interessante você saber o teu começo, tá? Onde tu treina. Isso não diminui minha polonidade. Não. Isso acrescenta a questão de um outro local que eu posso talvez visitar, talvez estudar, que é a Croácia. Um dia alguém me perguntou, porque eu pesquiso muito, né? Acho que foi a família Skupin, mas nós somos poloneses ou nós somos... Okay. Então, por causa daqueles 3 países que tomaram conta da Polônia, acho que foi Prússia, das guerras. E a primeira pergunta que eu faço, né? Aí já é mais jurídica coisa. A gente faz um questionamento. Que língua falava teu avô ou bisavô? Ela falava polonês. Então, polonês pode vir com passaporte russo, pode vir com passaporte alemão, alemão-russo, mas falavam polonês? Um polonês. Mas seguindo aqui, então, você vem aqui, no lado. Hoje temos trabalhado assim bastante livros, né? Mas eu tenho que agradecer a família. Você hoje representa a minha família aqui. E hoje eu tenho que dizer isso, temos na Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul. O Paulo acho que também já foi, né?
é um por município. Me convidaram e eu aceitei, eu achei que era interessante, e isso me fez eu crescer no sentido de fazer mais. E a missão, então, só se completa aqui, nessa terra, me adotou, né, porque eu sou cidadão honorário das missões. Especial, então, a família, para minha esposa, a Iracema, os filhos Fábio, a Vanessa, o genro Christian, a nora Débora e a netinha, né, a Maria Antonella. O professor Paulo, né, semeador do nosso passado, eu digo que é um semeador onde passa, está semeando, né, em salas de aula, as nossas soberanas da Professa estão lá na abertura do Pirog, lá do Festival Pirog. É preciso, então, algumas coisas que às vezes não se plantam. Um dia, eu vou falar o nome, foi na Rádio Guaramã, a professora Dalva, do Santo Charles, disse assim, tinham feito uma matéria sobre o Vilmar Persson, dizendo que o historiador Vilmar Persson deu uma palestra, não sei, para corpo, alguma coisa assim. E ela falou na rádio, falou com justa razão, que eu não era um historiador. Eu sou professor de história, né? E estava aqui a Nara Gorski, aqui dentro da turma. Digo, Nara, ela disse isso, e o que eu faço? Disse, na verdade, tu não é um escritor, você é um memorialista. Você abre caminho como memorialista. Você sempre vai estar falando, buscando, resgatando memórias. E os escritores, que faz romance, que faz toda a outra estrutura, eu sou um guardião, um tempo mais técnico, né? Da história de Guarani das Missões. E nós tínhamos aqui um vácuo na história dos suecos, dos russos, e continua tendo um vácuo. Por exemplo, você sabe, Paulo, que o rio Comandaí, eu sou apaixonado por Comandaí, verdade. Eu tinha conhecido um livro, agora conheci o Nefron. Passa o fundo das missões. Até eu ia fazer para colocar aqui no o rio Comandaí era na época Tobati, ou Tabati, o rio Comandaí. Quando deu a batalha do Emepororé, embaixo, né, os paulistas se refugiaram na foz do Tobati, no forte, na foz do Tobati. Então, na foz do rio Comandaí. E isso em 1641, vejo a data lá. E o Comandaí, esse Nefron, fala o seguinte, que foi neste rio que abriu espaço para nós ter a territorialidade do Rio Grande do Sul. A história do Rio Branco também fala disso nas efemérides. Então, os imigrantes tudo tiveram ao redor do Comandaí. Você tem notícias que aqui no Pedrão, aqui para cima, tem alguns escritos indígenas. Tem muitas histórias. Então, às vezes não podemos ficar culpando as missões jesuíticas, as reduções, que não se conta a história dessa região aqui. É nós que temos que contar. E nós buscamos isso. Né? Então, fizemos essa Odisseia Viking, que é o primeiro. Tem erros não vamos falar em equívocos, né? Mas não compromete o trabalho. Não compromete, tá? Um dia, se tiver alguém que vai fazer a segunda edição, ou até eu mesmo, que já um dia faço, vamos corrigir. Quem tem o livro e quem fala de Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, presta atenção na data que é na Primeira Guerra Mundial. A data da inauguração da BR foi nos 25 anos de Guarani Missões. Tem mais alguns equívocos ali que tem que ser arrumados e ajeitados. E a gente não descansa, né? Eu gosto disso. Quanto mais eu pesquiso, mais eu gosto, porque mais eu aprendo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente quer contar. Porque essa questão de Tobati, agora que eu falar para vocês, abriu o caminho para mim fazer, já estamos trabalhando em cima dele, né, para um terceiro livro, que ele vai ser, vamos abrir aqui, para a câmera enxergar aqui,
e para quem está em casa também, enxergar, esse terceiro aqui, que vai ser, essa vai ser a capa, ou mais ou menos essa aqui, não está bem colorido, né? Vai ser Guarani das Missões, onde a história cruza as águas. Eu estava num programa de rádio, né? Contando história, e dentro da Casa Polonesa, aqui no Parque de Eventos. O Natan Rolim, ele é de Inhacorá. E ele vai fazer a reforma no museu, e ele é da cultura, e disse para mim, ele disse, tudo que tu tiver de Inhacorá, tu me manda. E realmente, um domingo de manhã eu acordei, digo, Inhacorá. Na Avenida Inhacorá. Nós temos um rio lá, e uma avenida que ali abriu o crack da história, né? Deixa a outra rua Santa Rosa, Rio Comandaí, Rua Comandaí, Rua Boa Vista, Rio Boa Vista, Rua Giruá, Rio Giruá, e assim foi indo na sequência. E a Rua do Munho, você não tem rio com Munho, né? Digo, mas por que Rua do Munho? E aí eu perguntando para as pessoas de mais idade, aí é uma narrativa, agora é do papagaio, né? A narrativa. Antes não tinha essa entrada pela ponte por onde é que entra hoje. E aqui embaixo, nessa rua aqui, tinha um passo que ia para o Munho. Eu não descobri de quem que era o Munho. Certo? Os Apaós, quem que era. Então, a Rua do Munho homenageia o milho, o trigo que moía. Aqui, eu não sei quem é. Pode ser do América, eu não sei. Bom, seguindo então, todas aqui então, norte e sul, rio. E aí eu pensei mais um pouquinho, digo, mas as que estão de leste a oeste, na Rua São Xavier. Mas isso é as reduções jesuítas? Tinha reduções em São Xavier? Tinha. Redução de São João Batista, na Rua São João, aqui é a Rua Santo Ângelo Custódio, a Avenida São Miguel das Missões, Rua São Lourenço, que é a minha rua, São Lourenço Mártir, e assim foi. Uma única rua que não tinha aqui, que daí eu fui pesquisar. A Rua Miguel Kaminski era Rua da Olaria. Era Rua da Olaria. E aí, perguntando para as pessoas mais velhas, a Rua da Olaria tinha uma olaria ali embaixo. A rua que vai para o Guaramã, para a escola Guaramã. Digo assim, então quem faz a história disso vai fazer também do bairro Pampa, desse legado de quem foi Antônio Caprichosa, quem foi Ceslau Dalma, quem foi Francisco Ramos na Pampa, lá em cima, no outro. Por que tem o espaço Tio Minho? Vamos deixar escrito isso. Quem era esse pessoal? Por exemplo, Dovner, o Ceslau Dovner, isso é uma história muito interessante, descobri há poucos dias. Depois eu tenho a palavra, vai dar tempo. Sim, fica à vontade. O Ceslau Dovner, pelo que ele foi para a Itália para fazer uma frente para defender a Polônia. Ele veio com passaporte italiano para cá. E polonês também. Para ajudar os poloneses. Então, são histórias que a gente está vendo. Então, a gente faz essa sessão de autógrafo hoje, né, para marcar esse momento. Um momento de alegria, né, agradecendo à Rádio Guaramã por essa oportunidade que nos dão. Paulo, fala do teu trabalho um pouquinho, de toda essa aí. Tem uma antologia agora produzida, eu coloquei do Rio Comandaí, né, e temos o segundo livro, que é, o primeiro foi a Odisseia, o segundo é o Voltas do Comandaí, e agora tem uma antologia também. Professor Paulo, contigo. Ouvindo o professor Vilmar, que estou, é uma aula professoral desses dados, né? É interessante isso aí. A gente não percebe, mas tu tem razão, veja, praticamente todas as ruas têm o nome dos 7 povos das missões. São os 7 povos. E dos rios próximos a nós, né? Bom, o trabalho que a gente fez, na verdade, são dados mais bibliográficos do que novidades. É um texto sobre o núcleo, a colônia Guarani, dentro dela inserido o núcleo Comandaí. Que a gente se utiliza bastante de dados já publicados, né? É um trabalho organizado por pessoas de
diversos locais, mas o coordenador do evento é o professor João Carlos Tedesco. Esse professor tem 55 livros publicados. O último de 360 páginas, ele disse, ó, um livrinho novo. E eu disse, ó, compadre, do livrinho eu só tenho o vinho novo. Começamos a rir, né? Então ele desafiou a gente para escrever alguma coisa sobre o Guarani. Então, História dos Povos Formadores do Rio Grande do Sul, entre Pampas, Imigrantes e Diásporas. É o volume 8. Neste volume tem 15 textos sobre os poloneses, de diversas comunidades. Então tem o texto que a gente fez sobre o núcleo Cumandaí, alguns dados bibliográficos. Tem também um texto do Juliano Florchek Almeida, que é sobrinho da professora Sueli, que em 2010 foi tese de mestrado dele, uma série de entrevistas na linha Bom Jardim em relação ao santuário. É um curso de ler, né? Também tem 3 textos sobre os ucranianos. Tem um texto do Jabolowski, aí de Campinas das Missões, que é cônsul, né? Uma coisa assim dos ucranianos, né? Dos russos, melhor dizendo. E também 2 textos dos russos e 3 dos ucranianos. É o volume 8º, provavelmente tem outros vários, né? Sobre outras etnias, né? Então é um livro de fácil leitura, de gostosa leitura, para quem quer minimamente conhecer acerca da polonidade, da imigração polonesa em 10 comunidades diferentes. Aqui, Nova Prata, Santo Antônio do Palma, Casca, Porto Alegre, Erechim, são diversos textos aí de diversos autores. E a gente foi convidado e também colaborou neste trabalho. Mais um legado para Guarani das Missões, Paulo Thomas Martins, ex-vereador. Um mandato, dois, foi presidente do Professo, né? Como? Ah, sim, a gente coordenou a 12ª Professo, onde o senhor fez toda a avaliação em relação aos grupos de folclore. E o senhor deve ter um mimo lá que a gente conferiu para o senhor lá. Tem águia lá. Então, a nossa relação, a nossa amizade vem de bastante tempo, né? De bastante tempo. E nunca brigamos, mesmo estando em polos diferentes. Mas isso não é motivo de não pensar cultura... Cultura e política não se mistura. Se quando quiser que a coisa funcione, tem que ser realmente... Só uma parte, talvez alguns não vão gostar, mas eu parto do princípio que a sociedade polonesa será maior quando todas as instituições e entidades trabalharem junto, que é um pouco complicado nesses momentos. Mas eu tenho interrompido. Eu tenho assim que quando eu tenho um polonês, está no DNA. O outro está brigando, né? Ele está brigando com ele. Um briga com ele. 2, então já brigou com 4. Né? Mas é do DNA. Já está. Onde está Stacho não vai Iacho. É por aí. Porque Stacho estraga o serviço do Iacho. Iacho não vai ser mais que eu. Eu sou Stacho. Mas é interessante porque isso eu sou de aproveitar isso. Eu aproveito a briga. Eu sempre aproveito a briga porque quando você erra, no caso tem alguns equívocos, né? Eu aprendi. Ontem a professora Laura passa assim. Ontem a professora Kaminska, a Zélia, me chamou e já está um pouco debilitada, mas ela está bem consciente. E disse para mim, Pinóquio não é a primeira casa paroquial em 2 Missões, não era de madeira. Eu fiquei feliz porque ela me corrigiu. Verdade, eu não fiquei chateado, eu fiquei feliz porque ela me corrigiu. A primeira casa, por mesmo professor Lauro, que é presidente da paróquia hoje, era em Chamel. Como a igreja na linha Bom Jardim. Em Chamel. Era em Chamel e a parte de cima era de madeira. Nós temos 2 irmãos, Marmírich aqui agora. O professor Lauro foi prefeito das Missões. É uma pessoa que eu admiro muito. Convidei para prefaciar meu livro. Eu não sei se ele vai querer ou não, mas eu gostaria de escutar o professor Lauro aqui nesse espaço para que você consiga também falar. Já lembramos dele, né, como primeiro presidente da Conferência, como um dos mentores, junto com outras pessoas, né? Bom dia, professor.
Bom dia, Vilmar, bom dia, Paulo, bom dia, a filha do Vilmar, bom dia a todos. Eu cheguei atrasado porque estava no festival lá, mas eu jamais tinha esquecido e saí mais cedo, justamente, já estava há muito tempo aqui para esperar esse momento do lançamento do teu livro. E também rememorando aqui o Paulo, que também fez lançamentos de livros, né? E eu preciso falar, assim, que há muito tempo atrás, então, quando nós pensamos em publicar o primeiro livro que falasse alguma coisa da cultura polonesa, o Paulo era estudante na Universidade de Passo Fundo e ele tinha defendido uma tese sobre a história dos poloneses. A grande verdade é que ele não quis publicar o livro. Tive que meio forçar, é verdade, tive que forçar a barra para ele publicar o livro. E daí eu disse, nós, a prefeitura, eu era secretário de educação, nós vamos comprar 100 livros teus. Isso, vamos comprar 100 livros teus, nós vamos colocar nas escolas, isso tudo tem legalidade, e vamos incentivar. E daí depois que foi publicado o livro, vieram umas quantas pessoas dizer assim, mas eu também posso publicar. Eu digo, não, então o teu é o próximo. O teu é o próximo. Daí a pessoa não publicou o livro, né? Veja que as pessoas, elas manifestam algo, mas não têm a coragem e a disponibilização e a vontade de fazer. E por que eu contei essa historinha? Porque eu quero contar sobre o Vilmar. O Vilmar é um grande conhecedor de muita história. Ele é sueco, mas ele é polonês sempre, né? Ele dedicou grande parte da vida dele pesquisando. Eu acho que o dia que ele morrer, daqui a uns 50 anos, né? 60, vai deixar um grande documentário da história. Que bom que tem pessoas desse tipo, né? Eu já me socorri dele de muitas narrativas, de muitas histórias, né? Então, que bom que hoje o Guarani das Missões tem acho que uns 15, 18 livros já lançados. Já tem escritores tantos, são muitos. Hoje, professor, eu vou fazer uma parte assim. A internet nos disponibiliza muitas teses de mestrado, doutorado, e tem muito. Por exemplo, o Tuvesson, que foi o primeiro chefe da Polônia, eu procurei por ele agora, que está fazendo história. Apareceu lá os 100 anos do sueco. E aparece os poloneses assim, depende da forma que é o motor de busca, o Google, ou onde você vai, né, professor? E o Paulo está com um livro também aqui. Eu sei que hoje tem teses, textos escritos, né, documentados, que são importantes em livros com várias crônicas também sobre a colonização, enfim, são narrativas que contam a história da polonidade. Mas Vilmar e Paulo, que estão aqui lançando o livro também, Dzień dobry. Que bom que vocês têm esse dinamismo, porque nem todos têm. Eu comecei a escrever um livro também. Espero que saia, né? Espero que saia, né? Mas vai sair. Eu já sei sobre o que eu vou querer um. E daí assim, mas precisa dedicar muito tempo, precisa se dispor, né? Precisa vivenciar tudo isso aí. E que bom que vocês dedicam tempo para isso aí. Então, parabéns para vocês por esse momento e por esse trabalho que vocês realizam. Professor Lauro, muito obrigado. O senhor, numa conversa, eu tinha um folhetim, né, sobre os suecos, né? Lembra? Da família Nilsson. Sim, tenho lá em casa. Lançamos lá, mas eu também estava tímido, professor Paulo. Sim. Mas eu não vou lançar isso aqui. E hoje aquilo já é parte da nossa história, né? E esse aqui, que vai ser agora o próximo, né? Eu recebi uma incumbência de dar uma lida nesse livro. Prefaciário. Ficou muito honrado. Eu estou usando o que existe mais moderno hoje. E alguém vai dizer, mas não é tu que está escrevendo. Eu estou usando a IA, inteligência artificial. Estou. Tem que explorar. Mas ela não faz sozinha. Se eu não der a diretriz
né, dizendo que o Paulo é um bom professor, que trabalha em Ibiretama há tantos anos, que ele tem por unidade na Bom Jardim, e der todo o aparato dele, escrevendo, ou que o professor Lauro foi prefeito das Missões, que é o incentivador da unidade, etc., que o Guarani, segunda forma, estou aqui, que a minha família está aqui, ele não faz sozinho. Não faz sozinho. Então a gente faz um texto, faz 2 textos, 3 textos, e manda, né? E aí vê que faltou uma data, que faltou um dado. Remenda. Tem que ter muito cuidado, Vilmar, porque ele foi alimentado por alguém. Foi alimentado por E alguém. se ele foi mal alimentado, ele pode dar uma diarreia. Dá uma diarreia. Então o que quer dizer isso? É verdade, gente. O IA, ele transcreve aquilo que alguém alimentou. É verdade. Então tem que ter cuidado. Então às vezes tem que contestar o IA também. Não é algo fenomenal, é algo inédito, mas também tem que ser contestado. E as imagens também, que a gente consegue fazer imagens fantásticas. Eu estou tendo uma foto, você faz o resto. Isso aqui é do Gentil Gilberto, que começou. Você consegue fazer um quadro, mas faz um legado. Então vai ser tipo um álbum, isso eu quero que seja colorido. Bom, vamos falar um pouquinho, professor, aqui com o pessoal guaraniense da fora, vocês que vêm de fora, Mayra, né? Vamos com a Sandra. Sandra, primeiro você foi Facir, né? Facir. Foi rainha, Facir? Dá o teu microfone para ela. Bom dia, um prazer estar aqui, uma honra. A gente está tão encantado com a festa. O Guarani das Missões se supera a cada ano, né? Cada evento é mais bonito, é mais emocionante. Aquele desfile maravilhoso foi assim, ó, de aquecer o coração, ver uma comunidade tão unida e sempre valorizando suas origens, que isso é muito legal. E o que me chama a atenção também é que junto com os poloneses estão as outras etnias, os italianos, os suecos, né? Porque eu acho que é isso que faz a história de uma comunidade, né? E é isso que nos traz sempre a Guarani, porque a gente sente muita saudade, muita Você saudade. vive aonde hoje? Eu moro em Itacari, 90 quilômetros de Porto Alegre. Sabe por que eu digo vive? Porque eu e o professor Lauro, nós íamos para a Argentina e ia dizer, nós moramos em Guarani das Missões. Morar, o que é morar? É onde vive. Lá de onde vive, Guarani das Missões. Tá quase. E não adianta, o Rio Comandaí tem uma água muito poderosa, né? Tá bom, Aquele que bebe a água do Rio Comandaí volta sempre para cá. É sempre, quando a gente entra, chega no pórtico, as emoções já afloram. A Eliane Bosco, minha prima, me dizendo que quando ela viu, ela já começou a chorar quando estava chegando aqui, porque nós vivemos a nossa juventude toda aqui, né? A nossa infância, é tanta história, tanta coisa compartilhada que a gente sente falta. Mas eu quero que tu diga mais uma coisa, tu é filha de quem? Eu sou filha da Clara Polanski Nascimento e do José Gabriel Teixeira do Nascimento, que conheciam como fazendeiro. O fazendeiro, sim. Isso. Não, é só para quem está em casa saber com quem nós estamos falando. Eu sabia, né? Que bom. A família da minha mãe ainda tem muitos aqui, né? E até, inclusive, minha irmã e eu, a gente está estudando. Provavelmente nós vamos colocar agora Polanski no nosso nome, porque quando a gente nasceu, a mãe pensava assim, eu acho que elas vão ter dificuldade, né, de escrever Polanski. Tadinho, eu acho que ela achou que as filhas seriam meio retardadinhas, assim. Mas obrigado a vocês virem. Um prazer. Vocês representam hoje um grupo que está aí de quantas pessoas? 50, 60, 100, eu não sei quantos. Mayra, bom dia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Guaramano 98.1. Assim, ó, é uma emoção estar aqui nessa festa, organizando o nosso grupo hoje. Nós estamos com 124 pessoas no WhatsApp. Ontem nós fizemos uma, que nós chamamos de junção. Nós tínhamos 75 pessoas. E hoje nós vamos ter 95 pessoas já confirmadas. Está fechado, ninguém mais pode participar por causa do espaço. Mas se eu for olhar na janelinha para dentro, eu posso entrar? Pode como entrar. se fossem umas raridades, assim? Pode, sem problema nenhum. Tipo no zoológico? E assim, ó, a festa, eu quero agradecer a comissão por essa festa tão linda, por essa divulgação,
e por esse pessoal que veio. E eu quero dizer para os meus queridos amigos amados do meu coração guaraniense, mundo afora, que atenderam o nosso pedido da comissão para nós se reunir, porque sem eles nós não teríamos feito essa festa tão linda. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter pessoas e eles sempre nos atendem e ouvem nosso chamado. Nós temos gente de Tocantins, dos Estados Unidos, Palmas, do Mato Grosso. Palmas aí, Sinop. Sinop, assim, ó, eu peço perdão se eu não citei vários, e do Rio Grande do Sul, de todas as cidades. Paraná, Santa Catarina. É para ver o quanto a Guarani das Missões importou. É importar, não? Exportou. E assim, ó, todas essas pessoas, esses 124 que hoje estão aqui, todos eles nasceram aqui. E a nossa sede, o pessoal, era nós viver, se abraçar, comemorar a vida. E a maneira que nós achamos, e graças a Deus a gente conseguiu, estamos no nosso 3º encontro, a gente celebra a vida. Muito bem, Mayra. Bom, vamos escutar a Vanessa, né? A Vanessa, acho que é emocionada ali escutando isso. A Vanessa é minha filha, né? Muito orgulho, doutora Vanessa. Então, um bom dia a todos, né? Agradeço a todos que estão presentes aqui nessa sessão de autógrafos hoje. Dizer, então, em nome da nossa família, que nós temos muito orgulho de ti, né? A gente se emociona um pouco, mas dizer que você é uma pessoa muito importante para a Guarani das Missões, para a nossa família, para todos os seus amigos e familiares, e que nós temos muito orgulho por você manter viva essa tradição, por você principalmente resgatar essas lembranças, né? E tentar manter viva o passado e também fazer com que nós, né, mais jovens, digamos assim, possamos entender como que os nossos antepassados, então, tiveram suas dificuldades, né? Tiveram todo esse processo aí que ocorreu até que nós estamos aqui, um município muito bem estruturado já, né? Mas que passaram por muitas dificuldades. Então, pai, eu digo assim, ó, que eu tenho muito orgulho de ti e agradeço a você também por todos nós, né? Por você manter viva essa tradição. Muito bem. Vamos passar no microfone para... Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Mayra, muito obrigado pela tua presença. A Sandra, professor Paulo, professor, Pinóquio, como que eu te chamo sempre, pode ser. né? Eu não sei porquê, até hoje eu não descobri porquê Pinóquio. Meu primo, nós somos suecos, mas a gente se criou nessa colonização polonesa, é uma honra, é um orgulho. A única coisa que eu fico triste comigo, que eu tive a oportunidade de aprender o polonês e não aprendi, mas ainda dá tempo. E assim, ó, meu primo querido, eu queria te dizer assim, parabéns pelo teu livro, pelo segunda agora, e obrigado por sempre nos receber tão bem. Agora nós vamos inverter. Professor, eu vou pedir um auxílio do senhor. Eu vou pedir que o presidente da Associação Cultural Guaraniense também fale um pouquinho, porque o presidente tem que falar. E eu agora, a primeira vez que eu vou fazer uma live. Eu inaugurei. Vanessa, tu me ajuda? O auxílio da Elizabeth é isso, para a gente ficar junto ali. A Vanessa vai na frente aqui, assim. No meio dessas grandes pessoas que a gente vencia nesse momento. E usando um pouquinho da palavra da Vanessa, né? Eu, nesse momento, como presidente, toda a nossa associação, como a gente já vinha ontem falado para o cônsul, a gente é um grupo de jovens. E a nossa juventude tem a força e o gostar da cultura polonesa, de gostar da história de Guarani das Missões e assim, falando da cultura polonesa em si, falando também da cultura sueca, a etnia sueca, a etnia italiana, a etnia alemã, diversas etnias que fazem essa mescla étnica aqui dentro da nossa comunidade. E momento de a gente agradecer ao professor Lauro, que
que sempre dá no nosso apoio, né? Sempre é o nosso conselheiro, a professora Mary também, o tio Paulo Marmilite, né? A gente sempre incomoda ele, gremista junto, né? É parente também, eu, de longe, mas a gente é parente também, o tio Vilmar que... Como é que você é parente? Ramerski. Ramerski. Bom. Tá? Então a gente tem essas pessoas, graças a Deus, a gente tem esses baluartes, né? Que trazem então todo esse estudo cultural e com certeza transmitem. Né? Não adianta a pessoa saber e também não transmitir, né? E a gente então tem esses pilares aí que a gente se baseia e com certeza a partir destes pensamentos, a partir dessas histórias resgatadas, contadas, a gente então teria nosso caminho para o futuro, mas sempre valorizando e reconhecendo todo o trabalho que foi feito lá atrás. E nós, como Associação Cultural Guaranense, nesses 57 anos, iniciando então com o Grupo Fogo Apolo lá na comunidade da linha Bom Jardim, a gente relembra de todos os presidentes. Eu posso fazer um adendo aqui? Pode. Professor, vocês dois são da Bom Jardim. Eu acredito que não foi no Fogo Apolo. Eu acho que aquela irmã, lá no início, em 1921, quando faziam... Não é muito antes, lá em 1921. Quando as irmãs vieram para cá, mais ou menos nessa data, elas já faziam teatro. E eu acho que por ali já porque isso não ia nascer de um dia para o outro, o folclore na Bom Jardim. Não. Com certeza não. Pela experiência que a gente tem de vivência, tu sabe disso, né, Paulo? Eu estou lançando uma tese. Mas eles faziam teatro e para mim eles já levavam por um lugar dos professores lá da Bom Jardim. Com certeza. E a gente relembra, com certeza não deve ser de um dia para o outro. Se tem muita história a ser pesquisada, com certeza se tem muitas mãos que se passaram para ter o que a gente tem hoje. Nosso salário? Se for, mas a gente tem mais um tempinho. Nós ganhamos o aval do chefe, então nós podemos Mas assim, então, para encerrar então, a minha fala, a gente agradece o Vilmar mais uma vez por toda a dedicação e também por todo o carinho que o senhor tem por nós, falando também em nome também do professor Lauro, da professora Mary, também do tio Paulo aí, que sempre transmite então as histórias, as ideias, e nós como grupo, como Associação Cultural Guaranense, estamos nesta missão de manter as nossas tradições, de cada vez mais cultivá-las e além também de ajudar então a nossa comunidade no desenvolvimento. Nos 57 anos do Grupo Folclore Polonês Águia Branca, a gente relembra então a todos os presidentes, todos os ex-dançarinos, falando também, né, da Maria que também é ex-dançarina, né? Agora eu estava falando para o Pinóquio aqui, todos nós do Grupo Guaranenses Mundo Afora, a gente dançou no Grupo Águia Branca. Até essa águia foi alguém que desenhou, só agora no momento assim a idade me falha a memória, mas assim é uma honra nós ter quase todos os dançarinos que estão aqui hoje, estão aqui festejando e celebrando com nós. Com certeza, também de Paulo falando que a sua esposa também dançou, então a gente se lembra de todas essas pessoas e hoje a gente vivencia então 30 anos de Polfest, né? Lembrando também a todos os ex-presidentes aqui, nosso primeiro presidente da primeira Polfest, da primeira edição, juntamente com toda a comunidade naquele momento, Padre Ivan, citando também aqui o ex-prefeito Antoninho Gonchorkevich, a família em si também, a Lixe, com a união também da Sociedade Cultural e da Brascoal, nós hoje podemos contar essa rica história, com certeza vivenciar ela nesse momento e com certeza as Polfests são a festa da comunidade guaranense, igual a gente tem aí os guaranenses mundo afora, que tem esse sentimento de vir para a sua terra, de festejar. E a gente leva isso como missão de ano após ano cultivar isso e manter viva esta chama da comunidade. Nosso muito obrigado tio Vilmar, obrigado Paulo, obrigado também professor Lauro e a todos que estão presentes aqui, citando também o nome da nossa coreógrafa, a professora Denise, que também faz um resgate cultural nas danças típicas polonesas, também presente, o Jorge, sua esposa, também a sua filha, a Maiara, que estão presentes aqui, a gente relembra o nome deles e também agradece. Nosso muito obrigado. Obrigado, Clóvis Luiz. Você me surpreende. As palavras fluem da tua fala. Só agradecer a Denise, o Pedro e a Bárbara, que também estão ali, né?
E tem uma outra questão também que é interessante, está registrado em fotos e eu acredito que em documentos. Um dos locais do lançamento da primeira Polfest foi no primeiro encontro da cultura polonesa lá na Bom Jardim, em 1995. Deu um estalo de fazer encontros, fazer debates. E o primeiro palestrante foi o André Haneski. Por sinal, tenho lá, assim como tenho o teu trabalho sobre Guarani, né? É a primeira falação lá no encontro. Daí tem um jogo de futebol, tá o Padre Jorge, Galo do Nabel, até o Lauro estava fardado, né? Imagina só, estava jogando bola, divulgando a Polfest com um fardamento bonitinho, camiseta. Essa questão. E em relação ao grupo folclórico também é. Na verdade, o que importa em tudo isto é que se há uma semente, ela frutifica, o lado bom é que a história anda e que de alguma maneira cada um de nós contribui mais ou menos para que estes eventos sejam maiores e para que a polosidade seja valorizada, divulgada e sempre melhorada. Então agradecer a cada um que eu falei, ó, lá no começo, Antoninho, Lauro, Padre Ivan, Paulo Lixo, pá. Obrigado. Depois continua. Obrigadão. Obrigadão para ti que me convidou, tá? Mas só para finalizar. Mas o lançamento vai ser depois, né? Nós vamos fazer umas fotos. Então tá bom. Nós vamos fazer umas fotos daí. O senhor Lauro quer falar? Encerrou, muito obrigado. Agradecendo aos nossos patrocinadores que nos deixam no ar aqui sempre. Então, o Supermercado Amigão, desde que iniciou o Cantar das 6.000 na Rádio Guaraná, o Supermercado Amigão está nos patrocinando. A Sicredi, Agência de Iguais Missões, Família Percy Anderson, Farmácia Bela Vita, a Daniela Maria Donadel, Jornal Comunicador de Integração, Salão da Cris, Dr. André Tchikoski, o Elvis Tchikoski, Ariel Tchikoski, Leandro Lamezon, Ronaldo Fraga, Loja Destaque e também a doutora Tamar. E ganhamos mais um aval. Mais um aval. Deveremos então mais um pouquinho de hora que a gente pode fazer então nesse momento. Vamos fazer então a sessão de autógrafo, vamos trocar figurinha aqui. Enquanto eu vou voltar para o meu posto, obrigado Vanessa por auxiliar. Vamos fazer aqui então nessa mesa aqui, vamos pegar uma cadeira aqui e vamos fazer aqui, ó. Aqui, pegar uma cadeira. O programa ao vivo é isso. Não vai dar aqui. Então, pode fazer assim. Eu vou desligar esse microfone aqui. Vocês querem um para mim e um para ti? Um para cada um. Essa é boa. Qual é que você não tem, professor? Eu não tenho livro. Não pode ir falando ali. Só para que os ouvintes saibam, esse é um momento histórico, né? O encontro de mesmas gerações, né? Acerca de alguns textos, de algumas novidades sobre o Guarani das Missões, sobre as margens do rio Cumandaí e suas histórias. Sobre o rio Cumandaí, então, também é uma outra coisa de mais interessante. Eu tenho uma série de fotos lá do número de barcas que havia para a passagem de uma margem à outra. E como a gente passa todos os dias pelo rio Cumandaí, lá na linha Bom Jardim, que limita com o Biritama, eu fico pensando o que aconteceu com o rio Cumandaí. O que aconteceu com todos os rios, assoreamento, fechamento. Hoje, na maioria dos locais, você passa de a pé. E pensar que há 100 anos atrás, para você passar de uma margem para outra, precisava das barcas do Chimvelski. Do Chimvelski, na linha Botocudos, né? Parente do Capro, se não me engano. Com certeza. Então, assim, eu fico pensando o que aconteceu com os nossos rios, né? O que nós precisamos fazer para minimamente recuperar estes rios, para que os nossos netos e bisnetos possam ter uma sombra às margens dos rios, né? Então, são questões assim que a gente fica refletindo. Aí você falava também sobre a questão dos suecos e dos poloneses em Guarani. Eu tenho mais conhecimento acerca dos poloneses na linha Bom Jardim. Na linha Bom Jardim é onde a gente reside, quando os Ramelski, os Bieski, os Biesiek e tantos outros foram lá viver. O que eles construíram? Eles construíram primeiro uma igreja, depois uma escola,
depois um moinho nas margens do rio Encantado. Daí, quando conseguiram uma máquina a vapor, transferem este moinho para o centro da comunidade. Então, moinho, serraria, toda essa questão, né? Então, é uma construção, né? Tem não sei se uma ferraria. A ferraria de quem que era? Então, o nosso avô, o André, ele faleceu muito jovem, com 32 anos. Estavam indo buscar ferragem em Santo Ângelo e o caminhão simplesmente caiu. Como os caminhões da época nem porta tinham, né? Simplesmente caiu e o caminhão caiu em cima e ele faleceu. Ele tinha uma ferraria, ele era armeiro, quer dizer, fabricava e reformava armas. Além disso, claro, trabalhava com questão de fazer chapas de carroça, toda essa questão, mas principalmente essa questão de fazer e restaurar armas, né? Tá? Assim como havia sapataria, assim como havia casa comercial, havia cooperativa, havia uma série de atividades, né? E uma das razões que fez com que talvez Bom Jardim não prosperasse tanto quanto poderia naquele momento era a questão da passagem da estrada e energia elétrica. Esse também o pessoal que veio para Bom Jardim, já que tem um espaço, era um pessoal mais, digamos assim, não menosprezando, não vamos entender errado, porque normalmente tem alguém que entende errado, para complicar, né? É um das pessoas que mais bem estão educados, vamos dizer, por causa do Colégio das Irmãs. É uma região do município mais intelectual, criou prefeitos, professores, enfim, tem uma série de pessoas que saíram da Bom Jardim, saíram de outros locais também de Missões, e é da região de Lutz, se não me engano. Qual é a região da Polônia? Assim, uma outra questão que eu gostaria de comentar é o seguinte, ó. A grande maioria dos imigrantes poloneses são camponeses. Os que vêm para Bom Jardim, já eles têm uma outra função. Além de ser camponês, trabalhar na terra, eles trabalhavam com marcenaria, toda essa questão. A ponto, né, vocês devem estar lembrados, os mais antigos, a primeira geração de energia elétrica lá no Rio Comandaí foi organizada por quem? Ramersk. Esse Ramersk sai da onde? Sai da Bom Jardim. Então esse que era, digamos assim, um diferencial. Porque eu falei lá em Nova Prata, daí algumas pessoas diziam assim, mas Paulo, será? O polonês, grande parte deles, quando eles vêm, eles se isolam, por incrível que pareça. E eles vão deixar esse isolamento e essa vontade de polonidade quando é escolhido João Paulo II, Karol Wojtyła como Papa. Eles percebem, o polonês de Guarani, da região e do Brasil, percebe, nós também temos história e somos importantes, porque por muito tempo se isolaram. Olha uma comunidade, Persson, Bom Asilo, sabe, comunidade assim, né? E a comunidade da Bom Jardim teve essa vantagem de ter essas pessoas, além de serem camponeses na Polônia, mas também já havia marceneiros, havia pedreiros, toda essa questão, de certa forma tem engenheiros para a época. E a presença das irmãs a partir de 42, com certeza. Foi, não. Em 21, as irmãs vêm, 21, 22, vêm para Guarani das Missões. E aí elas abrem uma filial na linha Bom Jardim em 1942. Isso fez com que nós fizéssemos quarta série, quinta, e a partir de 74, a oitava série. E você sabe que uma menina com 14, 15 anos já tem mais poder de decisão de dizer para o pai o que eu quero do que com 10. Outras comunidades, a maioria permanecia no campo, na agricultura, trabalhando. E nós tivemos o privilégio de poder estudar até a oitava série e aí depois já poder decidir. Esta é uma relação muito, muito clara, que grande parte lá nos anos 80 fizeram segundo grau, fizeram faculdade, diferente de outras comunidades que tinham só até terceira série. Eu acho que nós vamos agora achei de novo, né? Vamos encerrar, né, a nossa live, enquanto o professor aqui, firma o professor ali, na live. Não, quero fazer a entrega, vamos fazer. Vamos. Está aberto o espaço aqui para, né, é 11h14, tem o programa da paróquia agora, né? Eu acho que agora nós estamos aqui. Pode rolar. Pois é, então, o professor Paulo falava do Comandaí e falava do Amersk, né? Nas minhas pesquisas, essa não é de papagaio, essa é de fato.
no jornal A Federação, acho que em 1911 ou 12, a família Rus tinha já uma máquina a vapor para gerar eletricidade, que eu acredito ser aqui nas terras, na frente da delegacia, na quadra na frente da delegacia em Guarani Missões. Esse Rus, ele vivia por aí. Muito bem, vamos fazer a nossa troca de figurinha. Então, vamos ver aqui, vamos trocar. Então, nesse momento, eu faço para não deixar o vácuo na rádio, né? A entrega dos 3 exemplares que eu já fiz, tá? E recebo das mãos do professor Paulo, então, a história dos povos formadores do Rio Grande do Sul, e o professor Paulo, leva a Odisseia, as voltas do Rio Comandaí, a volta do Comandaí, que é todas as voltas rurais, e Cerro Largo também, e toda essa região. Tem Cerro Largo, tem a parte até de Santo Cristo junto aqui. E a antologia é o que fala aí sobre o nosso Rio Comandaí. É Comandaí, e esse outro que vai ter, vai falar do Rio também, sempre está o Rio junto. Muito obrigado. Este tipo de troca eu gosto de fazer, né? Nossa, deve ser pelo que eu sou um pouco mais alto que tu, né? Deve ser essa... então tá, foi um prazer, viu, Marco? Prazer mesmo. Prazer foi meu. Encerramos aqui, uma honra, o Clóvis, o prefeito, ex-prefeito, o pessoal que nos assistiu aqui, escutou em casa. Muito obrigado e um bom dia a todos.